Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e nós falaremos hoje sobre toda essa história e esse momento assim grave que, por exemplo, nós temos lá em Fortaleza, em que o padre Lino foi agredido verbalmente no dia 4 de julho por bolsonaristas que invadiram a missa em protesto. E de lá para cá a coisa tem se agravado e hoje, no dia 21, Ciro Gomes se manifestou em solidariedade ao padre. Eu quero trazer aqui algumas reflexões pessoais a respeito deste assunto de envolvimento de figuras religiosas no debate político, de certa forma, e também nessa questão toda de como ficará o clima no país caso Lula seja eleito. Bom, mas antes eu quero pedir a sua ajuda aqui no canal para que se inscreva, se puder, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Passamos aí dos 18 mil inscritos e, claro, isso só é possível porque todo mundo aqui está engajado, está compartilhando, está comentando. Isso é extremamente importante para o canal. Bom, então vou deixar aqui alguns links que vão dizer que, alvo de hostilização em missa e nas redes sociais por apoiadores de Jair Bolsonaro, o padre Lino Alegre, de 82 anos, sacerdote da Paróquia da Paz em Fortaleza, revelou que os ataques criaram tensão na comunidade. O primeiro episódio ocorreu em uma missa do dia 4 de julho, quando 8 pessoas hostilizaram um religioso após falas sobre o descaso do governo federal com a vacinação e o combate à Covid, que matou mais de 500 mil pessoas no país. O vídeo dessa cena aqui circulou muito nas redes sociais, logo ali depois do acontecido. A gente percebe ali são 2 minutos de tensão, de bolsonaristas, enfim, agredindo verbalmente o padre, algumas pessoas lá na paróquia gritando fora Bolsonaro, enfim, um ambiente, digamos assim, de paz, um ambiente de recolhimento, um ambiente religioso, de repente virou um ambiente em que se colocou para fora intolerância sobre a opinião do padre, que está ali na condição também de alguém preocupado com a vida, já que o cristianismo, o catolicismo, digamos, é uma das vertentes do cristianismo, ele se preocupa com a vida, então eu não consigo encontrar aqui problemas na fala do padre. Não está criticando a pessoa Jair Bolsonaro, está criticando o descaso do governo federal. Então é isso, não tem nada demais nisso aqui. Mas eu quero refletir a respeito disso no final também. Ataques seguiram pelos 2 finais de semana seguintes, se estenderam a todos os ministros e vigários da paróquia. No dia 11 de julho, um homem foi expulso do local após gritar com padres depois da leitura de nota de apoio ao padre Lino e texto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, sobre a situação política e social do Brasil durante a pandemia. Na missa do último domingo, dia 18, o padre Lino não estava presente, mas as agressões continuaram. Ele conta que a celebração ocorreu bem, apesar de que uma pessoa pegou o microfone na hora das intenções de oração e pediu para que rezassem pelo fim da ditadura em Cuba. Vejam a que ponto nós chegamos. Bom, propagação de ódio. Vai nos trazer a matéria aqui que, de acordo com Lino, as constantes perseguições são reflexo de um mundo em que o ódio se manifesta de maneira muito clara. E vejam a clareza dele. Para mim, isto é um sinal muito perigoso. Como será em 2022? É o ódio que vai aparecer. Eu acho legítimo que as pessoas pensem diferente, mas que isso me autorize a usar de violência com o outro? Isso não está certo. E aí o padre Lino vai contar que outros sacerdotes, assim como ele, foram acusados de serem comunistas, esquerdistas e lulistas. É assim, hoje se você criticar ações do governo Bolsonaro, parece que só existe 2 campos, né? Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Se você critica o governo, logo te enquadram como um lulista. Eu não sei nem qual é a oposição, qual é a preferência do padre Lino. Não sei mesmo. Se você critica Lula, você é acusado de ser bolsonarista. Essa semana uma pessoa veio aqui num vídeo do canal e eu acompanho alguns comentários quando consigo. E ela dizendo assim, mas você está do lado do fascismo. Eu falei, que é isso, querida? É porque você critica o Lula. Eu falei, opa! Aqui não vão querer me empurrar a goela abaixo que só existem 2 opções para 2022 de forma alguma. E agora é assim, qualquer crítica ao São Lula que se faça, você é jogado para o lado bolsonarista. Ou é Lula ou Bolsonaro.
Não. Então, esse relato dele aqui é interessante, que nos mostra isso. Bom, meus amigos, aí Camilo Santana publicou nas suas redes sociais que é inaceitável a atitude destes que se dizem cristãos invadirem uma igreja para insultar e intimidar um líder religioso. Informo que desde a semana passada determinei ao nosso secretário da Segurança para não só enviar policiais para garantir a integridade do Padre Lino, como instaurar inquérito para apurar qualquer tipo de ameaça contra ele. Não iremos aceitar que atitudes como essa, de ódio e intolerância, fiquem impunes. Ciro Gomes, nas suas redes sociais, compartilhou também, dizendo: toda minha solidariedade ao Padre Lino e colaboradores pelas ameaças e agressões absurdas. Elas não cabem no Brasil cristão que tanto amamos e nos orgulhamos. E ele compartilhou uma nota do Movimento Cristãos Trabalhistas, que também emitiu ali um parecer prestando solidariedade ao Padre Lino. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser, inclusive, conhecer o trabalho desse movimento importante chamado Cristãos Trabalhistas, vinculado ao PDT. Em relação a esse clima que tomou conta do Brasil, e muita gente pensa que é agora, eu preciso lembrar que não foi agora. Bolsonaro e o bolsonarismo está agravando a níveis nunca imaginados antes. A níveis que fica difícil pensar, será que nós voltaremos a ser uma nação unida em torno de um propósito, uma nação pacificada? Será que as relações familiares voltarão a ser como há alguns anos? Mas é bom lembrar que esse clima de nós contra eles foi criado pelo Lula. E será que o Lula ganhando em 2022, nós teremos um processo de pacificação das relações a partir de 2023? Não estou comparando o Lula com o Bolsonaro de forma alguma, mas é apenas o que me vem à cabeça, porque o nível de ódio que se tem do Lula e do Bolsonaro é tão grande que qualquer um dos dois que vença, eu acredito que esse processo de pacificação das relações pessoais, familiares, em sociedade, grupos de WhatsApp, ele vai ficar difícil, para não dizer impossível. Eu percebi que esses 4 anos de Bolsonaro não teríamos isso no discurso dele, quando na posse ele faz questão de radicalizar e vir com aquela coisa de bandeira não será vermelha, de socialismo, de comunismo, enfim, muita bobagem dita, e eu não sei realmente se Lula vai conseguir pacificar tudo isso num eventual governo dele. E aí tem algumas reflexões que eu quero deixar para vocês, porque elas merecem algumas ponderações daquilo que eu observo e daquilo que eu também vivencio como cristão que sou. Bom, primeiro, ninguém é obrigado a concordar com a fala do padre. Ninguém é. Mas nada justifica que ele seja agredido verbal ou fisicamente. Fisicamente não chegou nesse ponto, ainda bem, por conta de uma opinião. E muita gente acha que uma liderança religiosa não deveria dar a sua opinião política quando estivesse ali no momento de pregação. Mas o que eu já percebi é assim, eles não acham que isso é errado porque está falando algo contrário ao candidato ao governo que elas defendem. Mas se fosse o contrário, aí estaria tudo certo. E muita gente que às vezes hoje aplaude a coragem do padre, talvez o criticaria se essa crítica fosse direcionada a governos anteriores. É uma reflexão. Eu acho que tribuna de qualquer religião não deve ser usada para propaganda político-partidária. Fulano subir na tribuna depois de um culto, depois de uma missa, ou antes, ou depois de uma palestra espírita, e utilizar essa tribuna para pedir votos. Eu, particularmente, respeito quem pensar o contrário de mim. Eu acho que este não é o local para se fazer campanha política. Agora, isso é diferente de você defender valores e preceitos de determinada religião. Mesmo que esses valores e preceitos, a defesa deles, signifique apontar problemas e contradições de governos que promovam, por exemplo, a violência, a injustiça, a miséria, a fome. Hoje, alguns temas são tão delicados que quem os aborda muitas vezes é criticado. Por exemplo, quando alguém vai na tribuna de qualquer religião e se posiciona contra a pena de morte. Lembrando, Jesus foi torturado e condenado à pena de morte. Bolsonaro defende e relativiza a tortura e já defendeu abertamente pena de morte. Então, quando você vai na tribuna e não cita a palavra, o nome Bolsonaro,
Mas de ser contrário a tais práticas, logo alguém vê e fala: ixi, isso aí é contra o governo. Ou seja, porque temos um governo cujo líder defende tais práticas, você não pode mais falar nisso. Porque se falar nisso é demonstrar a sua preferência ou a sua rejeição a este ou aquele candidato. Temas, por exemplo, como porte de arma. Muita gente hoje não tem coragem de abordar isso numa tribuna religiosa, porque se você se posicionar contra porte de arma, logo alguém vai dizer assim: ah, lá vem ele fazer propaganda contra o governo, porque nós temos um governo que facilita o acesso às armas. Enfim, Jesus era um pacífico por excelência, um pacificador. E aí, alguns valores deste governo realmente eles não combinam com os valores cristãos. O evangelho é um hino em defesa da vida, da paz, do amor, da solidariedade, valores que este governo não representa. Portanto, o Padre Lino tem a minha solidariedade, fez bem Ciro Gomes em defendê-lo, fez bem Camilo Santana também em sair em sua defesa e em colocar o governo do estado do Ceará para protegê-lo, para apurar tudo o que aconteceu e, se for o caso, e eu espero que sim, que se puna os responsáveis por tais agressões. Não se pode tolerar esse tipo de situação. Ninguém é obrigado a concordar com a fala do padre, mas nós somos obrigados a respeitá-la, até porque ali ele fez uma fala em defesa da vida, e é isso que o cristianismo e que o evangelho pregam. Muito obrigado, meus amigos. Agradeço o apoio de todos. Como eu disse antes, esses 8 mil inscritos só foi possível graças a vocês. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.